Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar o nosso estudo no Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Veremos agora o segundo trecho desse capítulo, a partir do verso 9 até o verso 13. Acompanhe então com a sua Bíblia a leitura da bendita palavra de Deus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Ao descer do Monte da Transfiguração, e o texto de Mateus não informa isso, mas o texto de Lucas nos informa, eles desceram no dia seguinte. Lembram-se que eles estavam lá no alto do monte, eles descem então ao pé desse monte, onde os outros discípulos estavam, eles encontram ali os outros discípulos. Mas antes que isso acontecesse, eles... isso na verdade ocorre mais um pouco adiante, mas antes que isso acontecesse, os discípulos aqui recebem uma ordem interessante e intrigante de Jesus. Jesus não queria que eles falassem a ninguém o que eles viram. E aí você pode perguntar: pastor Alain, e como é que depois nós soubemos da história? Jesus indica o momento em que eles vão poder informar isso, até que o Filho do Homem ressuscite entre os mortos. Jesus sabia que somente com a sua ressurreição é que a compreensão plena daquelas verdades que estavam ainda escondidas dos discípulos, embora Jesus falasse claramente do seu sofrimento, da sua morte, e mais uma vez aqui no capítulo 17 ele vai falar, mas ele sabia que somente após a ressurreição é que os discípulos compreenderiam toda a verdade acerca do ministério de Jesus. Por isso, mais uma vez aqui ele ordena que, até que chegasse a hora, eles não revelassem o que tinha acontecido. Certamente os discípulos contariam para os outros amigos, os outros discípulos, e talvez até pudessem causar neles algum tipo de inveja ou algum tipo de pensamento diverso daquele que Jesus realmente queria que fosse criado. Por isso essa ordem de Jesus: até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas ao ouvir isso, os discípulos então certamente se lembraram que os judeus disseram que Elias viria. Os judeus ainda estavam esperando por Elias e eles trazem esse fato à tona porque eles reconheceram ali, ou pelo menos foram informados por Jesus, que Elias estivera na sua presença. Por isso, os discípulos então questionam. Os discípulos os interrogaram, diz o verso 10. Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias vinha primeiro? Essa era uma crença que era baseada no texto de Malaquias, capítulo 4, verso 5. Os escribas entendiam que esse texto de Malaquias, que diz da volta de Elias para restaurar todas as coisas, seria uma promessa que se cumpriria quando da vinda do Messias. É como se talvez eles estivessem pensando: se o Filho do Homem está aqui, ou seja, Jesus, o Messias está diante de nós, por que ainda os escribas dizem que Elias viria para restaurar todas as coisas? Jesus responde essa indagação dos discípulos e aponta corretamente para o fato de que Elias, na verdade, tinha vindo, mas que os judeus tinham falhado em reconhecer quem ele era. Então,
o texto nos diz assim, a partir do verso 11. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará, todas as coisas. Jesus confirma a veracidade da profecia de Malaquias 4:5 e confirma que Elias, ou um como Elias, não é Elias literalmente, mas um com um ministério parecido com o de Elias, viria. E na verdade Jesus prossegue dizendo o seguinte: eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Na verdade, assim como os líderes judeus, os líderes religiosos estavam alheios ao fato de que Jesus era o Messias, não reconheciam os seus feitos milagrosos, não reconheciam a sua mensagem, negavam que ele era enviado por Deus. Assim também Jesus está aqui dizendo que essa profecia já tinha se cumprido, ainda que nós entendamos, e talvez essa fosse a compreensão dos próprios discípulos em algum tempo depois, ainda que o ministério de João Batista, que Jesus identificou como Elias, né, tenha sido o cumprimento apenas parcial daquela profecia lá de Malaquias 4:5, aqui Jesus afirma com toda a certeza que os líderes judeus não haviam percebido que Elias já tinha vindo, ou seja, na pessoa de João Batista. Por isso essa referência aqui, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Porque a essa altura João Batista já tinha sido morto, ele já tinha sido preso, especialmente porque os judeus não o reconheceram como o profeta que ele era. Não reconheceram o seu ministério, não deram ouvidos à sua pregação tão significativa de arrependimento. Os judeus falharam em reconhecer que Elias já tinha vindo como o precursor do Messias, e Jesus afirma ainda mais: e assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Não só falharam em reconhecer João Batista como Elias e consentiram certamente na sua prisão, mas também deixaram de reconhecer que Jesus era o próprio Messias e, como Jesus aqui diz, ele vai sofrer em suas mãos. E aqui então o texto indica que os discípulos finalmente compreenderam que Jesus estava falando de João Batista. Essa pergunta dos discípulos certamente veio à tona, ou trouxe à tona o fato de que eles ainda não tinham compreendido plenamente aquilo que Jesus tinha falado anteriormente. Jesus já tinha falado do significado do ministério de João Batista. Jesus já havia afirmado que João Batista era o Elias esperado, ou aquele como Elias, não é? Nós não entendemos que João Batista de maneira alguma foi alguma reencarnação de Elias, não é? Isso é algo que não é visto na Bíblia, não é concebível. A reencarnação não é um ensino cristão de maneira alguma. O que nós entendemos é que uma figura como a figura de Elias viria para preparar o caminho do Messias, conforme a promessa inclusive de Isaías capítulo 40. Voz do que clama no deserto, endireitai os caminhos, as veredas do Senhor. Jesus então identifica João Batista como aquela figura como Elias que viria, ou seja, com um ministério parecido, com a importância de Elias e com a força do ministério de Elias, um pregador, alguém que viria para preparar o caminho do Messias. Então aqui Jesus confirma essa verdade e os discípulos compreendem isso. E o texto então nos diz no verso 13: então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Aqui finalmente os discípulos compreenderam que João Batista era o Elias, ou alguém como Elias, que havia de vir. Ou seja, essa profecia, ainda que apenas parcialmente, teria se cumprido na pessoa de
João Batista. E por que nós dizemos parcialmente? Porque ainda que a pregação de João Batista tenha trazido o caminho para o arrependimento, ainda que por meio do batismo algumas pessoas já tivessem aberto o coração para o que Jesus traria, e por esse motivo a pregação de João Batista trouxe restauração a Israel, aquela restauração plena só virá mesmo e só viria com a volta de Jesus, ou seja, quando ele restaurasse o reino, quando ele inaugurasse de forma plena o reino. Por isso nós entendemos que esse cumprimento da profecia de Malaquias foi um cumprimento parcial. Depois você, meu querido ouvinte, querida ouvinte, pode ler o texto de Malaquias, o último livro da Bíblia, na verdade o último versículo da Bíblia, Malaquias 4, versículo 5, para compreender um pouco melhor, aquilo que nós estamos dizendo. Jesus vai continuar lidando com seus discípulos, ele vai se reencontrar com os outros que estavam lá embaixo no pé do monte. Jesus vai continuar ainda o seu ministério no caminho para a cruz. E nós veremos isso no nosso próximo encontro. E até lá, então, que o Senhor abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.